todos vocês. Vou pôr meu cronômetro aqui. Muito bom. Queria trazer um pouquinho da minha experiência e, ao mesmo tempo, poder compartilhar, né, daquilo que eu entendo que são algumas formas de gestão que vão ajudar, né, alguns de vocês nessa caminhada como empresa, né, da agora para frente. Vou minha apresentaçãozinha aqui para eu evitar ficar olhando para trás. Então, nós vamos falar um pouco sobre gestão com excelência. Então, o Rodrigo fez uma apresentação breve, eu trouxe aqui rapidamente o meu currículo. Então, eu fui formado lá na UF, em Engenharia Elétrica, eu tenho MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Depois eu fiz um mestrado na área de Engenharia de Software, toda a parte de tratamento de processos e geração de soluções automáticas. Fui professor universitário, dei aula em 2 faculdades, tanto na graduação quanto na pós. Já fui gerente de algumas empresas, algumas muito grandes, com mais de 8.000 funcionários. Já fui executivo, né, sentei no board de algumas empresas, 2, como diretor. E hoje eu sou vice-presidente e diretor de operações da Softbox, uma empresa de tecnologia aqui da nossa cidade. Isso aqui é uma sumário do que a gente vai falar. Eu quero tratar sobre gestão de forma geral. Vou falar bem rapidamente sobre a gestão empresarial. É uma gestão financeira das empresas, as questões sobre materiais ou estoque. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de processos, que é importante, pessoas e clientes. Vou deixar pessoas, né, que são os colaboradores dos clientes para o final, que eu entendo que é o grande diferencial para esse momento que a gente está vivendo, às vezes de uma crise financeira, e é onde a gente vai conseguir, talvez, trazer os melhores resultados para o nosso negócio. Então, gestão empresarial, né, eu trouxe aqui uma definição, né, que é lançar mão de todas as funções e conhecimentos necessários para alcançar objetivos, propósitos, de forma eficaz e eficiente. Lembrando que eficiência é fazer com menos tempo e mais barato, e eficácia quer dizer de forma mais assertiva. Fazer uma vez só, para a gente poder ter economia. Então, gerenciar é lançar mão de todas essas funções e conhecimentos. Eu trouxe uma citação, trouxe uma frase aqui do Peter Drucker. Ele é... me desculpem. Ainda bem que eu trouxe uns amigos comigo, eles estão me ajudando. Obrigado. Então, o Peter Drucker, ele é considerado o pai da administração moderna, né? E uma coisa que ele cita é que gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore, superstição e suposição por conhecimento, força e cooperação. Ele diz também que um bom chefe, e hoje a gente não usa mais essa expressão, a gente fala mais de líder ou gestor, faz com que homens comuns façam coisas incomuns ou coisas grandiosas. Então aqui a gente já vê que no mundo empresarial, o que nós temos de mais valioso são pessoas, sejam os nossos clientes, sejam os nossos colaboradores. Gestão financeira. Aqui reside o perigo. Geralmente as empresas que começam e estão indo bem, né, quando elas começam a crescer, a deslanchar, é quando elas fecham as suas portas. No primeiro ano, quando a gente começa as empresas, a gente está ali com o olho em tudo, segurando tudo, a gente não tem muita experiência, então a gente arrisca pouco, a gente vai cuidando daquele capital, você restringe a sua vida financeira, mas quando o negócio começa a crescer, a gente começa a incorrer em erros. Então, para você ter uma boa gestão financeira, é necessário você ter indicadores, você precisa ter controle. E aí, por que a gente precisa ter indicadores? Esse Edward Deming, que é um grande estatístico americano, ele diz que nós não gerenciamos aquilo que a gente não mede. A gente não vai medir aquilo que a gente não definiu. Se a gente não definiu regras, se a gente não definiu os parâmetros de gerenciamento da empresa, você não vai conseguir também entender. E se você não entende, não mede, não faz a gestão dos seus indicadores, né, não vai haver sucesso naquilo que você está fazendo. Então, eu listei alguns indicadores, não dá para a gente passar por todos, nem explicar todos, mas para a gente ter uma noção. Com esses tópicos vocês podem comprar livros, a gente pode buscar na internet, a gente pode buscar um curso. Então, fluxo de caixa é um dos indicadores mais importantes de uma empresa. É quando eu coloco na linha do tempo aquilo que eu tenho previsão de receber, que eu já vendi, porque a gente hoje vende com cheque a prazo, a gente vende no cartão de crédito, vende em débito automático, e cada um é numa forma de pagamento. Você pode fazer antecipação junto às operadoras, ou seja,
Eu preciso colocar um fluxo de caixa no tempo, o que é que eu vou receber e o que é que eu tenho para pagar. Eu começo com o meu caixa inicial, quanto que eu tenho nesse momento, e eu vou fazendo essa continha todos os dias. O dinheiro em algum momento vai para o vermelho, falta dinheiro, eu já tenho um problema no meu fluxo de caixa, vai faltar dinheiro, não tem segredo. Então, eu preciso tomar cuidado. O fluxo de caixa, ele me fala o que eu tenho, a partir do que eu tenho, o que eu vou receber e o que eu vou gastar dia a dia para os próximos dias e meses, para eu ter um controle de como é que vai ser minha vida e eu não tomar um susto. Esse indicador, ele é muito básico para as empresas. Tem também o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, né, que quando eu coloco lá as minhas receitas, menos impostos, menos as minhas despesas operacionais, para eu chegar assim, ó, deixa eu ver se a minha operação dá lucro. Depois que eu vejo o resultado do meu lucro operacional, eu ainda venho com as despesas financeiras, para eu ver, olha, às vezes a empresa não está indo tão bem, o que está comendo são as minhas despesas financeiras. Às vezes eu fiz um empréstimo, ou às vezes eu estou, né, porque eu não estou conseguindo gerir bem meu fluxo de caixa. Às vezes a sua operação, a sua empresa, ela é muito rentável, mas porque você tem um problema, né, de financeiro, sua empresa começa a perder o resultado. Então é melhor você ir lá no banco, negociar um valor, repor o seu caixa para você continuar com esse demonstrativo, né, no azul. Orçamento é quando você prevê quanto que você quer vender, quais despesas que você vai ter, para que você possa planejar gastos, investimentos, e para você fazer um plano de vendas. Papel aceita tudo. Então, quando você cria um orçamento, você fala, eu quero vender X, como que você vai chegar lá? O orçamento começa a te levar do seu planejamento estratégico para o seu planejamento tático e operacional. É importante também. Se você tiver um contador, algo melhor, né, assim, alguém mais proficiente, você pode pedir também um demonstrativo patrimonial, que ele vai juntar tudo que você tem, né, enquanto empresa, ativos, fixos, circulante, tudo, e ele vai te falar, olha, a situação completa da sua empresa. Bom, alguns cuidados que nós temos que ter. Para microempresário, aquele que é dono do próprio negócio, que tem poucos colaboradores, nós somos obrigados a separar nossa vida pessoal da empresa. O caixa da empresa não é o seu bolso, não é o seu bolso. Determine para você um salário, uma retirada mensal, igual qualquer colaborador seu. Não põe a mão no caixa da empresa. A empresa precisa de dinheiro, senão ela vai fechar. Vocês não são um. A empresa é uma e você é outra. Faça uma retirada, para você poder ter um fluxo de caixa contínuo, para você poder controlar o que está acontecendo. Não misture as coisas. Financie o máximo possível, né, a sua operação. O que é financiar a sua operação? Tente esticar o máximo possível o seu prazo de pagamento para os fornecedores, negocie a longo prazo os seus pagamentos e tenta antecipar suas vendas com os seus clientes. Não tem nada mais absurdo, mais ridículo, que você chegar numa loja e falar assim, quanto que custa? R$100. E à vista? Não, R$100 em 3 vezes. E à vista? R$100. Isso é burrice. Você está falando para o cara comprar a prestação de você, para ele te pagar daqui 3 meses. Você precisa pôr o dinheiro dentro do caixa. Você pôr o dinheiro dentro do caixa. Isso não existe. Você precisa dar um desconto, você tem que pôr o dinheiro antes. Você tem que prolongar o seu pagamento e antecipar o seu recebimento. Se gerar fluxo de caixa, tem que ter dinheiro dentro de casa. Isso não existe. Trabalhe 100% legalizado. Não acha que você vai dar nó no governo. Não acha que um colaborador seu, um empregado, não vai te levar na justiça. Porque tudo que você fizer de errado, basta uma única ação e você fecha. E você fecha. Irmãos, amigos, cada vez mais o nosso governo está super sistematizado. Outra, você é obrigado a guardar seus dados por 5 anos. Mesmo que hoje, você fala, não tem jeito dele me pegar, daqui 5 anos tem jeito. Não faça nada ilegal. Primeiro, que Deus não vai te abençoar. E segundo, é uma armadilha a longo prazo. Quando você menos esperar, você caiu numa armadilha e você vai perder todo o seu dinheiro. Aqui uma frase de Benjamin Franklin, né? Todo mundo considera o pai da lâmpada, aí, da eletricidade, foi um dos líderes da Revolução Norte-Americana. Tenha cuidado com os pequenos custos. É uma pequena fenda que afunda grandes barcos. Então, tenha muito cuidado, gestão financeira é algo muito importante para a sua empresa. Gestão de materiais ou estoques. Se você é uma empresa de serviços, você coloque tudo isso aqui como recursos humanos, como pessoas. Não deixe pessoas ociosas. Analise o fluxo de clientes na sua loja. Determine os horários de trabalhar. Amigos, nós estamos numa cidade de quase 700 mil habitantes. Não dá para fechar para o almoço. Por favor, isso não existe, fechado para almoço. As pessoas trabalham. O fluxo na sua loja vai ser no horário do almoço e no final da tarde. Não, sábado eu fecho meio-dia. O cara que trabalha até meio-dia não tem opção de comprar na sua loja. Você está eliminando, restringindo
clientes para você. Analise o fluxo da sua loja, do seu estabelecimento e organize os horários dos seus colaboradores para você maximizar esse investimento que é muito caro em salário, em recursos humanos, em pessoas. Nós vamos falar bastante de pessoas daqui a pouco. Toda a parte de materiais ou o estoque para revenda, que você possa ter um grande controle nele. Controle o acesso de quem pode acessar aonde está o seu estoque, as suas mercadorias. Tem um controle, né, do que entra, do que sai. Olha as datas de vencimento. Tome cuidado com o seu estoque. Eu trouxe aqui 5 dicas de gestão do estoque. Quanto mais área você ocupa com estoque, menos áreas você tem para vender. Isso, por exemplo, serve para supermercado, para padaria, isso aí serve para estabelecimentos de comércio em geral. Né? Tem organização, onde você coloca cada um dos seus artigos. Às vezes o seu estabelecimento não é muito grande, você não precisa colocar 5, 10 fileiras de um produto, né? Afasta o produto em 10 fileiras. Não, usa 2, 3, com profundidade, faça reposição constantemente. Toma cuidado, você não precisa ter muito estoque. Compre de fornecedores que te entregam rapidamente. Nossa, isso é um privilégio para nós. Em Uberlândia tem tanto de atacados, pode escolher à vontade, os caras te entregam de um dia para o outro. Então você não precisa ter grandes estoques. Se você trabalha com fornecedores fora de Uberlândia, pergunta o time fences dele, qual que é o tempo que ele demora para entregar, como é que é a grade de horários dele. Então compra antecipadamente, você está vendo o giro de sua mercadoria, já compra de uma maneira que não falte. Ruptura é perda de vendas, ruptura é perda de vendas, não deixe faltar produto na sua loja. Nunca estoque desnecessário. Por quê? Porque você está deixando dinheiro parado. O estoque ele não deve ser alto. Vai chegando no fim do mês, o vendedor quer bater meta, ele chega em você, não, porque se você levar mais o dobro, eu te dou 5% de desconto, 3% de desconto. Bobagem, porque lá vai ficando o estoque, você não vende, se o dinheiro fugiu do seu caixa, faça o seu estoque acompanhar as suas vendas. O nível de estoques ele tem que acompanhar as vendas, ok? Todos esses temas são mais profundos, demandariam muito mais tempo, a gente está dando uma visão geral, para a gente chegar no que eu acho que vai ser mais impactante nos dias de hoje. Gestão de processo. Amigos, gestão de processo, a gente podia ficar aqui dias e dias e dias e dias falando sobre gestão de processo. Eu trouxe algo muito simples, né, que é o mais famoso de todos aí, que é o PDCA, né, que é uma metodologia onde a gente planeja, a gente faz, a gente verifica e a gente age. Eu planejo o que eu quero, eu executo aquilo para chegar no objetivo, no alvo que eu estava pretendendo. Depois eu verifico, né, se deu tudo certo ou não, onde foram as falhas, os problemas, e eu faço a correção, gero mais ações para correção, volto a planejar para saber onde eu quero chegar. O PDCA, esse processo, né, ele é utilizado, essa metodologia, para melhoria do seu negócio. Então, você vê algum problema, nossa, eu estou demorando muito para receber, depois que eu faço a venda, o cliente não demora muito tempo para sair da minha loja, isso deixa o cara impaciente. Então, você faz um PDCA, você faz um planejamento, o que eu posso fazer, mapeia o processo, quais pontos estão demorando, o que eu poderia fazer para facilitar, o que eu posso antecipar durante a venda. Então, você faz o planejamento, depois você executa, você verifica se deu certo ou não, que partes que foram boas, que não foram ruins, e você vai, age novamente, senta, né, identifica, conversa com as pessoas, faz treinamento, volta para o planejamento. Isso para você melhorar um processo. Caso o processo já esteja bom, aí a gente vai usar o SDCA, que é padronizar, aí é o standard aqui, né? Aí eu vou padronizar aquele que é um processo que eu já sei que deu certo. E eu planejo e continuo fazendo essas execuções. Então, o Peter Drucker fala também, né, que o conhecimento antes era um bem privado, mas agora, e associado ao saber, mas que agora ele é um bem público e que ele está associado ao fazer. Nós precisamos agir. Eu planejo, eu faço, eu verifico, eu vou, ajo novamente em cima daquilo, começo a interagir, volto para o planejamento. Então, isso é importante. Eu trouxe uma definição aqui de gerenciamento de processo, né? Então, o gerenciamento de processo, ele é a definição, análise e melhoria contínua dos processos com o objetivo de atender necessidades e expectativas dos clientes. Nós não fazemos nada para nós. Quando nós estamos falando de negócio, nós temos que entender que o nosso alvo é clientes. O Peter Drucker, ele fala também, uma organização, ela nasceu, o objetivo final de qualquer organização comercial é conquistar clientes. E ele fala, aquela organização que visa lucro, essa é a que vai fechar, não vai perdurar. A gente conquista clientes. Lucro, rentabilidade, crescimento, isso é consequência de conquista de clientes. Bom, gestão de pessoas. Então, eu trouxe aqui uma definição, né,
de gestão de pessoas. Administrar e gerir o capital humano, desenvolvendo suas carreiras e garantindo o sucesso da organização. Gestão de pessoas diz respeito a um dos bens mais preciosos da empresa. É o segundo bem mais precioso, porque o mais precioso é o cliente. Tudo que nós fazemos passa por pessoas. Não, mas é tudo informatizado, é site. Não interessa. Alguém tem que codificar, alguém tem que receber, alguém tem que comprar, alguém tem que expedir, alguém tem que faturar, alguém tem que emitir notas fiscais. Ou seja, não tem jeito. Tudo que a gente faz envolve pessoas. Eu trouxe aqui algumas citações nessa área de gerenciamento de pessoas, de diversos autores. Então, uma delas é: ao lidar com pessoas, lembre-se que você não está lidando com seres lógicos, mas sim com seres emocionais. Irmãos, amigos, nós damos muito trabalho. Não são eles, nós somos seres humanos, nós somos complicados, nós somos difíceis. Algo que você fala para mim, que entra no ouvido e sai pelo outro, está tudo bem, o outro chilica, me ofendeu, me fez isso. Então, assim, alguma coisa que você trata com um é diferente do que você trata com o outro. As expectativas que cada um de nós temos são diferentes. É tudo diferente. Nós somos únicos. E foi Deus quem fez assim. Mas nós somos únicos. Nós precisamos entender que ser humano, ele é um ser sentimental, ele é emocional. Alguns de nós temos umas características um pouco mais racionais, somos um pouquinho mais casca grossa, mas é só um pouquinho. Então, nós somos seres humanos e seres emocionais. Todo mundo gosta de um elogio, mesmo quando ele fala que não gosta, ele gosta sim. Então, sim, as pessoas precisam de interação, de relacionamento. Uma frase do Walt Disney diz assim: tudo aquilo que conseguimos realizar foi graças à ajuda de pessoas. A gente não vai chegar lá sozinho. Ou você tem um time bom com você, ou você não vai chegar. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, ele está até aqui presente, veio me prestigiar, Sidney, e ele falou comigo, falou: Nery, uma das coisas que eu mais admirei, né, quando ele é militar, uma das coisas que mais me admirou é que no serviço militar, realmente, nós somos time, nós somos equipe, e aqui de fora, né, nem nas empresas, nem em outras instituições, as pessoas têm esse entendimento de não pode chegar alguns, ou chega todo mundo, ou não chega ninguém. Isso é uma verdade no meio militar, mas nas empresas e em várias outras instituições, isso não é uma verdade. As pessoas querem chegar sozinhas, e você não chega sozinho, você não conquista nada sozinho. Uma outra frase aqui: as pessoas, né, que percebem, a pessoa que percebe como conduzir o talento coletivo da sua organização, irá arrasar com os concorrentes. Isso é uma verdade. Continuando em gestão de pessoas, né, aqui queria trazer um gráfico bem interessante. Nós precisamos entender que nós lidamos no dia a dia com pessoas, sejam os nossos clientes, ou sejam os nossos colaboradores, de gerações diferentes. São pessoas que pensam diferente e sentem diferente. Então, aqui tem uma classificação. Então, nós temos os que a gente chama de veteranos, né? São pessoas pós-guerra, aí, Primeira e Segunda Guerra, mais ou menos os nossos pais, né? Eles são bem disciplinados e eles não gostam muito de mudanças. Essas pessoas nesse quadro são as pessoas aí depois de 1946. Os baby boomers, né, que são aí entre 46 e 64, eles já são pessoas ambiciosas, eles têm plano de carreira, eles buscam estabilidade profissional, né, eles são assim mais conservadores. Depois vem a chamada geração X. A geração X aqui, talvez muitos de nós já se enquadrem, né, que é a partir de 65 até 79. Carreira para nós já não é como o baby boomers, não. Carreira é só algo a mais para nós. Nós somos autoconfiantes. Todos nós fomos criados, nossos pais falando que a gente era especial, que a gente podia tudo, que a gente era lindo. Todos nós ouvimos isso. A gente é muito autoconfiante. Poucos de nós têm a estima baixa, a autoestima baixa. Nós somos autoconfiantes. Nós acreditamos que a gente pode chegar lá. A gente viu o sucesso de muitas pessoas que vieram do nada, da geração baby boomer, que agora conquistaram muitas coisas, né? Então, a gente tem a nossa carreira como item complementar da nossa vida. A gente tem uma vida um pouco mais equilibrada, a gente faz de tudo um pouco. Depois, vem a geração Y. A geração Y, né,
que é do final do milênio, aí, por isso que eles chamam de milenias, lá, milenais, de 1980 até 95. Eles já são da era da globalização. Para nós, muitos de nós, o mundo se restringe ao Brasil, né? Às vezes, sim, Brasil para Uberlândia. Então, para essa geração, não, é globalizado, o mundo é mundo. O cara fala assim, eu quero morar nos Estados Unidos, como se ele fosse morar ali na esquina, né? Então, assim, os meus filhos falam isso, e ele tem 12 anos. Então, esse pessoal aqui já são assim, muito tecnológicos, eles mudam com facilidade, né? O trabalho para eles é só um meio, um objetivo de conseguir a sua satisfação pessoal, eles não têm esse empenho, desenvolver carreira e crescer. Não, se eu estou num lugar que aquele dinheiro, aquela remuneração é suficiente, vou ficando por aqui e meu negócio é viver minha vida. E a gente agora cai por último na geração Z, que aí já é o pessoal de 95 em diante, que é o que a gente chama de uma geração indoor. O que é a geração indoor? Da porta para dentro. Uma geração que não sai de casa, não brinca na rua, não conhece a natureza, até a sua personalidade já é afetada, seu desenvolvimento mental já está sendo afetado por essa falta de contato coletivo, falta de contato com a natureza. São muito bons na relação digital, mas péssimos na relação humana, né, direta. Ficam assim, são conectados o tempo inteiro, captam, você está assistindo televisão, ouvindo música e estudando. Como? A gente não dá conta, mas eles conseguem, né? Então, assim, gerações diferentes, diferentes comportamentos, diferentes desafios, diferentes formas de raciocinar. Esse é o seu cliente. Nós temos clientes em todas as áreas. Esses são os seus colaboradores. Notícia ruim, bem ruim. Pessoal que vai descendo aqui na sua faixa etária, a gente vai percebendo que o nível de comprometimento dos nossos pais, eles eram 42% dos veteranos dessa geração pós-guerra, eram extremamente comprometidos com as organizações, com as suas empresas. E a geração Z, só 28%, ou seja, 70% dessa geração é descomprometida com o trabalho, com a organização do trabalho. Para você gerar engajamento, para que a pessoa possa se inteirar, para que ela possa querer trabalhar, para que ela possa chegar a um objetivo comum, existem 12 perguntas sobre engajamento, você pode procurar na internet, 12 perguntas sobre engajamento, você vai ter lá. Aqui eu trouxe 3. Eu sei o que esperam de mim no meu trabalho. Você precisa ser claro com o seu colaborador. Zezinho, você é o recepcionista. Toda vez que alguém chegar, faça isso, faça aquilo outro. Se comporte assim, assim ou assado. Eu preciso falar para ele. Fulana, você é do caixa. Preste atenção nisso, no troco, no tamanho, nisso, a cordialidade, sorriso, olha nos olhos. Você precisa falar, ele precisa entender o que esperam dele no trabalho. Depois, você tem que perguntar, eu dou as condições que essa pessoa precisa para executar o seu trabalho? Eu dou as condições que ele precisa? Porque às vezes eu estou exigindo que ele execute o trabalho que ele não tem condição, ele não tem material, ele não tem espaço, ele não tem nada. Depois, você consegue falar para ele como é que o trabalho dele, ou o resultado do trabalho dele impacta positivamente ou negativamente o todo onde ele está? Dentro da loja, dentro da escola, no serviço, você fala assim, filho, se você recebe mal, o cara já chega contra ele, ele não vai comprar, ele vai embora. Se você não olhar nos olhos dele, você não vai gerar confiança. Se você não explicar as características técnicas do produto, ele vai ficar confuso. Olha, se você não der um testemunho bom, que é um bom negócio, se você não animar ele, se ela coloca a roupa, você fala, você ficou bonito, ele não vai animar de levar. Então assim, ele sabe como o trabalho dele impacta o todo, é necessário, senão você não gera engajamento. Ainda em gestão de pessoas, é necessário treinar e capacitar, é necessário motivar, é necessário recompensar. Eu preciso treinar, capacitar e motivar. Os nossos colaboradores, eles interagem com o principal bem da empresa, que é o nosso cliente. Eu preciso lembrar disso, ele precisa ser um cara feliz e satisfeito no trabalho. Como é que você pode ficar dando lá bronca no cara o tempo todo, chamando a atenção dele, não dar condição de trabalho, né, não levantar o moral dele, não elogiar nenhuma... E o seu cliente chega e você quer que ele atenda bem o seu cliente. Como? Que mágica é essa? Se você não o prepara, se você não treina, como é que você quer que ele faça um bom trabalho? Não tem jeito. Então, você tem que entender que o seu colaborador é um bem precioso, é ele que vai interagir com o seu bem maior, que é o seu cliente. Colaboradores satisfeitos, clientes encantados. Treinar funcionário não é luxo, é uma necessidade, diz o Keck Bolt aqui. Isso não é luxo, eu preciso treinar o meu funcionário.
Ele precisa saber o que é que ele tem que fazer. Não adianta falar uma vez com as pessoas. Eu não falo uma vez, eu tenho que falar várias e várias e várias e várias vezes. Isso é importante. Né? Os funcionários, eles se motivam e se engajam através do quê? De uma comunicação transparente. Eu preciso falar onde é que eu quero que a empresa vá, eu preciso falar a situação atual dela, eu preciso comunicar com ele as estratégias que nós estamos fazendo de venda para essa semana, para o final de semana, o estoque novo, aquilo que chegou. Então, ou seja, eu preciso comunicar, ele precisa saber que é verdade o que eu estou falando. Ele precisa entender, falar, não, eu sei o que eu estou trabalhando, eu sei aonde eu estou trabalhando, eu sei com quem eu estou trabalhando. Isso vai gerar engajamento. Né? Eles esperam feedbacks, né? Um retorno, olha, bom trabalho. Não, ficou bom, mas você podia fazer melhor, faz desse jeito, vai por aqui, vai por ali. Isso é importante. Ele precisa de um feedback, ele precisa ser reconhecido. Todo mundo gosta de uma recompensa financeira quando ele faz o algo a mais, quando ele faz um trabalho. Mas nada motiva mais o colaborador do que o tapinha nas costas. Fulano, bom trabalho. Nós elogiamos na frente de todo mundo e nós corrigimos, damos bronca em separado. Muitas pessoas fazem o contrário, dá bronca de público e aí elogia separado. Não. Eu tenho que ir lá elogiar ele de público para todos os colaboradores, para os colegas, para ele ficar inchado. E aí, a hora que ele faz alguma coisa errada, eu chamo ele, só eu e ele, e falo, fulano, isso não está certo, você não pode conduzir assim, faz dessa outra maneira. A gente viu como é que as gerações estão só piorando e nós temos poucos talentos. Mas são talentos, pessoas diferenciadas. E aqui a gente olha, como é que eu posso fazer para reter esses talentos? Eu preciso oferecer maior autonomia nas decisões, eu preciso dar desafios para eles, as pessoas gostam de ser desafiadas. Eu preciso dar um ambiente de trabalho agradável para ele. Eu tenho que ter reconhecimento dele, posso falar funcionário do mês, da semana, posso fazer um investimento na carreira dele, né? Falar, não, cara, você está bom, vou te dar um treinamento a mais aqui, tem um treinamento ali de atendimento ao cliente, tem um treinamento de vendas, eu vou lá, vamos lá fazer no SES, Senac, qualquer lugar, FIENG, vamos lá fazer, esse treinamento é importante. E você investe na carreira dele, é pouco para a empresa, mas para o cara é muito. Chega em casa e fala, não, a empresa está me pagando um treinamento, nesse final de semana eu não posso, porque eu estou num treinamento. Então, mas o cara enche o peito para falar, o cara se sente importante, é bom, nós precisamos fazer esse tipo de coisa, investir nele. Eu tenho que ter uma remuneração compatível com a de mercado, eu tenho que ficar ouvindo o mercado o tempo todo. Gente, quanto que eu estou pagando para os meus funcionários? Quanto que os meus concorrentes pagam? Empresas do mesmo tamanho que a minha. Ou seja, porque senão eles vão vir pegar os meus melhores. Não se iluda. O cara fica com você por um certo tempo, mesmo ganhando menos, vai chegar uma hora que ele tem que pagar a conta na casa dele. Ele também sonha, ele quer prosperar, ele quer outras coisas. Então, sim, a gente precisa ter um programa atrativo de benefícios. Então vai lá, faz um plano de saúde coletivo para pessoas mais velhas. Para o pessoal da geração mais nova não adianta, você vai jogar dinheiro fora, eles não valorizam. Então assim, identifique, né, para ele qual que é a missão da empresa, qual que é a visão, quais são os objetivos da empresa, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, para ele se sentir parte. E aqui no finalzinho, né, gestão de clientes, né? A gestão de clientes, né? Então o cliente é o principal bem do negócio. Os nossos clientes são extremamente exigentes. O cliente é extremamente exigente. E mais, os clientes hoje conhecem os seus direitos. Não tenta enrolar, né, nenhum cliente. Esse dia para trás eu comprei um ar-condicionado e a empresa não me entregou 2 ar-condicionados. Fiz de tudo para receber e essa empresa não me entregava. Com 1 semana, 10 dias que a empresa não me entregava o ar-condicionado, entrei na internet, procurei lá. Notificação extrajudicial. Fiz uma cópia, mudei, pus o nome da empresa, o meu nome, levei na empresa, 2. Não vou pegar. Não, tinha levado 2 testemunhas, inclusive uma está aqui comigo, o Vicente está ali, e uma outra pessoa do financeiro da Softbox, fui lá, assinamos, peguei minha notificação, vim embora. Aí, mais 1 semana ligando para a pessoa, não quis, chamei o advogado e entrei na justiça. Gastei 6, 7 meses, mas estou recebendo, inclusive com as custas do advogado. Irmãos, amigos, não tem mais essa não. Cliente agora, a gente sabe, o consumidor sabe seus direitos. Ninguém leva gato por lebre mais. Você vai para a justiça e deixa o pau quebrar. O cara fala, vai no Procon. Eu falei, não vou. Eu fui na justiça e pedi bloqueio de bens. Porque a hora que a justiça falou, porque você paga, eu estou bloqueando. Você não recebe, você vai fechar a sua empresa. O cara ficou louco. Por causa de 2 ar-condicionados. Mas ué. A gente sabe os nossos direitos. É assim que a gente tem que fazer mesmo. Aí tem aqui, peguei uma descrição, né, da Idelma Lacerda, que ela fala o seguinte: para sobreviver, é necessário que a empresa apresente diferenciais. Tem que buscar benefícios que vão atrair, reter, satisfazer e fidelizar os meus clientes. O que é fidelizar o cliente? Fazer com que ele volte. Um cara, quando ele pensa em comprar alguma coisa, ele pensa em você. Isso é fidelização. A gente poderia falar de fidelização, de marca, de se apaixonar, de Apple. Não vai dar tempo, mas assim, busquem, procurem. É importante a fidelização do cliente. É necessário encantar o nosso cliente. A satisfação de um cliente
quando ele sai da sua loja satisfeito ou não, ela é medida na seguinte regra: a expectativa que ele tem, a percepção que ele saiu, quando você subtrai um do outro, se ficar positivo, se a percepção foi maior do que a expectativa, ele saiu satisfeito. Mas se ele tinha uma expectativa e o atendimento real, a percepção que ele teve de atendimento foi baixa, ele saiu insatisfeito. E aqui eu trouxe, bem rapidamente, duas metodologias, modelos de atendimento ao cliente. Então, a primeira é esse modelo de atendimento do Dantas, e eu coloquei aqui que encantar o cliente é igual superar expectativas, que é igual excelência no atendimento. Então, fatores fundamentais: eu preciso ter cortesia com o meu cliente, eu tenho que ter simpatia, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter cumprimento de promessas e oferta. Eu fiz oferta, não sei, eu tenho que cumprir. Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que honrar minha palavra. Eu tenho que desburocratizar. É fácil fazer cadastro da pessoa, é fácil pagar depois que comprou mercadoria. Eu tenho que ter processos simples. Satisfazer o cliente, a satisfação a ser passada ao cliente. Ele tem que ser sempre bem-vindo. Todos os problemas trazidos por ele são tratados por pessoas, porque você fala para a pessoa: rapaz, mas esse aqui deu problema. Assim, não, mas o sistema é assim, não tem jeito. O cara está preocupado com o seu sistema, não. Ele está preocupado que tem um problema, você tem que resolver. Azar do seu sistema. Se vira aí, pega o dinheiro no caixa, devolve, anota um papelzinho, fala com o gerente, depois você vê como é que você faz. O cara não tem nada a ver com o sistema, não. Nem com o processo. Chega para você: mas você podia fazer isso aqui, porque isso aqui ficou... não, esse é o processo da empresa, a empresa que manda fazer assim. Não, isso não existe, nós estamos lidando com pessoas. A pessoa está com problema, você tem que resolver o problema dela. Beleza? O profissionalismo no atendimento. Nós temos, assim, que tratar o cliente super bem, mas tomar cuidado com querida, querido, chapa, amigão, colega. Não. Eu posso ser formal ou descontraído, mas eu tenho que ser respeitoso. Sempre alegre, olhando nos olhos. Então, assim, eu tenho que lembrar que eu estou me relacionando com o ser humano. E é bom a gente entender técnicas, de relacionamento humano. Então, você lê lá, o corpo fala, faz algum curso rápido de neuro. Isso. Então, a gente tem que ir lá e trabalhar essas coisas, certo? O ambiente de atendimento. O ambiente tem que ser limpo, ele tem que ser claro, ele tem que ser bonito, ele tem que ser, assim, agradável. Então, assim, quando eu falo claro, não pode ser lá, você tem um estabelecimento para jantar romântico, não pode ser claro, tem que ser meia luz, bonito, agradável. Então, assim, você tem que olhar para o seu ambiente e ele tem que ser agradável para os seus colaboradores e para os seus clientes. Então, você quer pôr mercadoria demais, o cara não consegue nem andar na loja. Quer a dificuldade? Não, irmão, tem que ser clean, o cara tem que conseguir ver, quando ele chega na loja, tem que ver a maior quantidade de produtos possível. Então, você tem que pensar nas exposições de tudo, tem que ser tudo muito bonito. E eu trouxe aqui um atendimento no modelo da Disney, que fala o seguinte: concorrente é qualquer empresa com qual o cliente me compara. Me comparou com alguém, eu sou concorrente. Eu tenho que ter muita atenção aos detalhes. Desculpa. É o modelo Disney. Então, assim, qualquer empresa que o meu cliente me compara, ele é meu concorrente. Eu tenho que ter extrema atenção aos detalhes. Os detalhes fazem diferença, porque o grosso, amigos, isso aí todo mundo oferece. Eu falo muito isso, a gente trabalha com sistemas, e os nossos colaboradores em geral falam assim: não, isso aí que o cliente está querendo é perfumaria, isso aí é Badulac. Eu falo: não, pensa comigo, quando você compra um carro, você espera que o carro, você pisa no freio, que ele pare. Você espera que quando você virar o volante para a esquerda, que o carro vire para a esquerda. Quando você acelera, que ele acelere. Você espera que se você bater o carro, o airbag abra. Ou seja, isso é o obrigatório. Então, quando você vai comprar um carro, você não pergunta para o cara: esse carro freia? Esse carro ele vira para a esquerda? Não. Você vai lá olhar o quê? O design, a potência, a autonomia do carro. É isso que você vai lá comprar o carro. São os detalhes. Você olha a lanterninha da frente, a de trás, você vê se tem um pegador para fechar o porta-malas, você vê se tem porta-copo dentro do carro. Ok, são os detalhes que você compra o carro. Porque o resto você já sabe o que o carro faz. Por quê? Porque todo carro faz, todo carro anda, todo carro... Então, assim, detalhe ele é importante. É o detalhe que faz a diferença. Nós temos que mostrar entusiasmo em tudo aquilo que a gente está fazendo. Alegre, disposto, dito assim: e aí, como é que você está? Mais ou menos. Que mais ou menos? Está mais ou menos na sua casa. Lá no trabalho você está ótimo. Você está mais ou menos lá na sua casa. Você está sempre alegre, feliz, está tudo muito bom, economia, o governo é maravilhoso. Pronto. Lá no seu trabalho está tudo bem. Todos e tudo tem que mostrar entusiasmo. Não adianta você falar para o cara ficar rindo, e aí lá, suas prateleiras sujas, os seus mostruários tudo arranhado, bagunçado, loja tudo bagunçado. Não, tudo tem que ser bonito, lindo, gerar aquele ânimo que o cara comprar. Nós temos que ter recompensa, nós temos que ter reconhecimento e comemoração. Muitas empresas têm aqueles sininhos, quando fazem uma venda eles batem o sino, quando a venda é a maior do mês eles batem palma,
quem já trabalhou em call center aqui já viu, né? Eles não podem bater palma no call center, eles estralam os dedinhos assim, né? Então, assim, é bem interessante. Tem que ter comemoração, porque isso motiva o cara. O cara fica louco para bater uma venda, para poder também receber os aplausos. Aquilo faz o cara... Ou então ele vai ficando sem graça, porque todo mundo vai sendo aplaudido dele. Não, ele vai se esforçando cada vez mais para vender. Todas as pessoas são importantes. Todas. Eu queria deixar para vocês aqui, né, algo mais abrangente, mais profundo, que é o modelo de excelência em gestão da FNQ, Fundação Nacional de Qualidade. Está o site lá. Eles trabalham um modelo com 13 fundamentos em excelência e 8 critérios, não são critérios, ali faltou excelência da minha parte. Então, eles têm 13 fundamentos e 8 critérios, onde ele abrange a totalidade. Clientes, sociedade, ele fala sobre liderança, estratégia e planos, ele fala de pessoas, ele fala de processo para que se atinja um resultado. Ele é bem rico, você pode entrar no site, tem vídeos, tem material completo, né, naquele que eu passei para vocês. Vai ajudar demais a direcionar a sua empresa, né, vai te ajudar nessa parte de gestão, para você chegar em algum lugar. E aqui para terminar, e agora terminou mesmo, eu trouxe aqui algumas frases inspiradoras, né, para a gente. Então, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um modo de agir, mas um hábito. Amigos, Aristóteles falou isso. Isso tem para mais de milênio. Ou seja, nós temos que ter bons hábitos. A gente teve aqui uma palestra com o pastor Marcos falando sobre hábitos, como gerar hábitos na nossa vida. Maravilhoso. Se você puder, entra no nosso site lá ou no nosso canal no YouTube e assista a palestra de novo. Precisa criar hábitos. É repetir de forma correta. Você tem que insistir com o seu colaborador. Ele fez errado, você fala, fulano, vamos fazer o certo, é assim. Ele fez errado de novo, fulano, vamos fazer o certo. Eles não vão aprender falando só uma vez. Quem é pai aqui sabe. Quantas mil vezes você já falou para o seu filho escovar os dentes? Se perder a conta, eu também. Não adianta. É um hábito. Você tem que pôr ele para fazendo. Você tem que falar, cobrar. Não adianta perder a paciência. Você precisa treiná-lo, desenvolvê-lo. Aqui uma frase do Tiger Woods, né, aquele campeão de golfe americano. Ele falou, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Essa é muito boa. É isso, é treinamento, é capacitação. Uma frase aqui do Colonel Red, que diz, quanto mais você sua nos treinos, menos sangra no campo de batalha. Os problemas existem. Os problemas existentes não podem ser solucionados pelo mesmo modelo mental que os criou, o do Albert Einstein. A minha empresa funciona de um jeito. Alguns processos funcionam de uma maneira e eles estão dando problema. Ou você muda o processo, ou você não vai mudar o problema. Não tem jeito de resolver fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você não vai resolver o problema. E aqui o Bob Knight fala, a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Beleza? Bom, espero ter contribuído um pouquinho com vocês e foi um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado.